O Flamengo venceu no domingo o Vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogando no Barradão por 2-1. Para uns, o Flamengo jogou bem, para outros, o Flamengo jogou mal. E o que eu penso disso, você vai conhecer agora. Eu sou o Dieguinho Fly, esse é o canal Flamengo Novo e você é mais do que bem-vindo. E como você já se acostumou desde o outro canal, quando o tio grava de óculos, é porque sujou, né, pai? Tá brabo. Tá brabo. Então, galera, ó, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, hypa o vídeo, compartilha e dá aquela moral pra gente, que meu olho tá ultra sensível e mesmo com óculos tá difícil. Então, mesmo assim, eu tô vindo aqui gravar com vocês, conversar com vocês. Então, já peço o seu apoio dobrado, tá? Pra gente conseguir prosseguir aqui, que hoje eu acho que eu mereço mais do que qualquer outro dia, né? Então dá aquela moral pra gente, porque o Flamengo venceu o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro e já foi uma vitória maiúscula, porque foi como visitante. Num estádio difícil de vencer, no estádio onde o mandante de fato faz a diferença, que é o Barradão, e o Flamengo repete o resultado e o roteiro do jogo do ano passado, onde o Flamengo venceu a Vitória por 2-1 no final da partida, depois de um empate sofrido. Então, galera, o que me leva a pensar nesse jogo é as circunstâncias nas quais a partida aconteceram ali, tá? Eu quero deixar a seguinte reflexão para vocês. O mais importante, nesse caso, é a vitória. O mais importante é o resultado positivo. Aí você deve estar se perguntando, mas esse vídeo não é de análise? E é isso que eu quero traçar para vocês, começando a análise do jogo. Galera, vamos chegar a uma reflexão aqui, um entendimento. O Flamengo sai de um jogo duríssimo com o Internacional, onde a gente empata por 1-1 em casa, vai para San Cristóbal, na Venezuela, 24 horas de voo entre ida e volta, tanto que o Flamengo não volta para o Rio de Janeiro, volta direto para Salvador, faz apenas um treino com o time, com alguns jogadores de fora, outros que voltaram de lesão, que foi o caso do Gerson, do Plata, do Wesley e do Arrascaeta, e o Flamengo consegue uma vitória, consegue um resultado positivo, apesar de criar muito e efetivamente aproveitar pouco daquilo que foi criado. O Juninho perdeu 2 boas chances, o Gerson perdeu chance, o Luiz Araújo perdeu chance, o Michael perdeu chance, e tomamos um gol numa fatalidade, que foi a fatalidade do chute do Wellington Rato desviar nas costas do Gerson. E teve gente que falou, poucas, mas teve, que foi falha do goleiro Agostinho Rossi. O senhor achou falha do Rossi para no gol do... Não. Foi azar, né? Foi muito azar. Bateu nas costas, ele ia certinho na bola. E aquele lance matou ele. Então, assim, a parada é a seguinte, galera. É como o Felipe Luiz fala. Não vamos jogar bonito todo jogo. Não vamos produzir muito todo jogo. Mas as vitórias, elas têm que vir. O Flamengo é feito de resultados, mas a gente não quer o resultado às custas de jogo ruim e de partidas ridículas. Então, fica a lição, fica o ufa, vencemos 2 partidas fora de casa, com logística apertada, mas agora contra o Central Córdoba, que é o jogo de quarta-feira, o Flamengo precisa conseguir uma boa vitória na Libertadores para largar com 6 pontos e também precisa se preparar para a partida com o Grêmio, que é o jogo fora de casa também do Campeonato Brasileiro, mas Rio e Porto Alegre é tranquilo. A sequência do Flamengo de jogos, antes da gente propriamente dito entrar nos números do que foi a partida, pra gente ter um entendimento, o Flamengo joga nessa quarta-feira contra o Central Córdoba às 21h30 no Maracanã, aí sai para jogar com o Grêmio pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena do Grêmio às 17h30 no domingo, volta para jogar com o Juventude no Maracanã no meio da semana e vai para o jogo com o Vasco no Maracanã no dia 19, e no meio da semana, no feriado do dia 23, dia de São Jorge, feriado aqui no estado do Rio de Janeiro, o Flamengo vai jogar, na verdade, no dia 22, na terça-feira, na altitude de Quito, contra a LDU, no Rodrigo Paz Delgado, no Casablanca, a 2.850 metros acima do nível do mar. E na volta, o Flamengo já volta para São Paulo, onde o Flamengo joga contra o Corinthians. A confirmar se o jogo vai ser no sábado ou no domingo, a princípio acho que vai ser no domingo. E chama a atenção que o Flamengo não vai direto para São Paulo. O Flamengo volta direto para São Paulo porque é o sequenciamento de jogos. O Flamengo volta de Quito para o Rio de Janeiro e, dada a viagem curta, o Flamengo finaliza a preparação no Rio e vai para São Paulo para jogar o jogo da 6ª rodada com o Corinthians
no Campeonato Brasileiro, fechando praticamente o mês de maio. E nesse meio... de abril, perdão. E nesse meio tempo, a gente vai ter o sorteio da Copa do Brasil, da terceira fase, que começa a ser disputada no começo de maio, final de abril, começo de maio, e o Flamengo no dia 10, quinta-feira, vai conhecer o seu adversário que vem do pote 2 do sorteio, e vai ser lá na CBF. Isso eu vou atualizar essa situação para vocês, tá certo? Então, eu vou trazer sem mais delongas, passar da sequência, e vou trazer as estatísticas para vocês entenderem dentro dos próximos jogos e do que foi esse mês de abril insano do Flamengo até aqui, e vai ser pior ainda, para vocês entenderem em números o que foi essa partida com Vitória. Tem na mão aí, pai? Tenho. Então, vamos brincar? Vamos. Vamos brincar então. Estatística, Flamengo e Vitória. É a tua hora de brilhar, hein, pai? Vai bonito. Posse de bola, 63% do Flamengo, 37% do Vitória. O Flamengo, além do volume de jogo, mostra que sabe o que fazer com a bola. O problema, como eu vou demonstrar aqui para vocês daqui a pouco nos números que meu pai tirou com muito capricho, o Flamengo peca na parte de conclusão, porque o Flamengo cria bastante. Passes, 662 do Flamengo, 380 do Vitória. Passes certos, 597 do Flamengo, 320 do Vitória. Passes errados, 65 do Flamengo, 60 do Vitória. Peraí, 662, o Flamengo acertou 597? É. Tá certo. Bom, nessas três estatísticas de passe, o Flamengo, obviamente, errou mais porque também trocou mais passes, né? E o Flamengo chama atenção nesses dois jogos, se vocês observarem, o Táchira e o Vitória, que são duas partidas fora de casa, o Flamengo trocou mais de 600 passes. E o Flamengo teve um volume de jogo de mais de 60% de posse de bola ali, se manteve na média. O que chama atenção é que o Vitória, que é um time bem mais qualificado que o Táchira, acabou tendo a oportunidade de trocar mais passes, mesmo assim foi dentro de uma média de 30, 40 passes a mais, e o Vitória conseguiu levar o perigo ao Flamengo que o Táchira não levou. E é aquilo que eu falei, numa dessas, se vocês olharem o último vídeo de estatística que eu falei, o Flamengo pode acabar padecendo por conta de um jogador com mais qualidade, no esquema do 4-2-4 que o Felipe Luiz coloca, que eu acho meio absurdo. O Flamengo pode tomar a bola nas costas e um gol. E acabou acontecendo no jogo com Vitória. O que não aconteceu com o Táchira, que a gente poderia sair de 1-0 favorável para 1-1, que o empate seria ridículo, aconteceu com Vitória. Acabou que a gente tomou esse empate de 1-1, mas na genialidade, na individualidade de jogadores como Bruno Henrique e Luiz Araújo, o Flamengo conseguiu ao final do jogo fazer o segundo gol e a duras penas trazer uma vitória para casa. Nessa sequência de dois jogos fora, 100% de aproveitamento. Mais na individualidade, mais na sorte do que no juízo, porque nas duas partidas o Flamengo perdeu muitos gols. Segue, pai. Laterais, 15 do Flamengo, 13 do Vitória. Finalizações, 14 do Flamengo, 5 do Vitória. Eu peço a vocês que prestem atenção muito nessa estatística, porque isso vai dizer e corroborar o que eu já adiantei para vocês aqui. Olha o quanto o Flamengo finalizou para ter um aproveitamento de apenas 2 gols. E olha o quanto o Vitória finalizou para ter um gol a seu favor. 14-5 o número de finalizações. Complementa, pai. Faltas, 17 para o Flamengo, 7 para o Vitória. O Vitória, diferente de tudo, foi um time mais leal. O número de cartões na partida foi baixo. Tem número de cartões aí já ou ainda não? Não. Tá, o número de cartões foi baixo, mas o Flamengo acabou por conta do cansaço, do vigor e algumas jogadas tendo que fazer mais faltas para parar o jogo. Muitas delas foram para parar os contra-ataques do Vitória, que eram com muita velocidade, apesar deles se manterem por boa parte do jogo com os 11 jogadores atrás da linha de meio campo, mas o mais adiantado era o Janderson, ex-Botafogo, que vinha na velocidade tentando puxar essa jogada para o Mateuzinho e para outros jogadores que vinham na saída pelas pontas. Desarmes, 14 do Flamengo, 10 do Vitória. Pode seguir. Finalizações, 14 do Flamengo, 5 do Vitória. Que é aí que vem aquela parada que eu tava falando, né? De criação versus aproveitamento. Finalizações a gol, 7 do Flamengo, 3 do Vitória. Bom,
de 7 finalizações na direção do gol, botamos uma na trave e 2 para a rede. Mas você desperdiçar daquilo que você queria 50% é muito pouco, cara, muito pouco. O Vitória de 5 teve quantos na direção do gol? Na direção do gol, 3. 3? O Vitória teve um aproveitamento de direcionamento de mais de 50%. Vitória teve 60% de aproveitamento nesse fundamento e dessas daí 33% na direção dentro da rede, que foi o gol do Wellington Rato. Finalizações na trave, 1 do Flamengo, 0 do Vitória. Finalizações para fora, 1 do Flamengo, 5 do Vitória. Ou seja, foi uma finalização na trave, uma para fora, 5 bloqueadas e 7 na direção do gol. Gente, é muito pouco para um elenco que tem os jogadores de qualidade que o Flamengo tem. Não dá para aceitar certos critérios. Eu conto com o Flamengo, eu faria essa estatística de maneira diferente, porque para mim bola na trave é direção do gol, porque é um excesso de preciosismo que o cara, para acertar naquela direção, eu acho que deveria ser computada como finalização na direção do gol certa. Não sei o senhor que pensa disso, pai. Pode ser, fica mais decente. Fica mais justo, né? É. Mas é só meramente ilustrativo esse comentário, galera. Segue, pai. Finalizações dentro da área, 11 do Flamengo, 2 do Vitória. Contra um time trancado, a estratégia foi feita de maneira errada. De 14 finalizações, apenas 3 de fora da área, com o time todo atrás da linha da bola, os jogadores do Flamengo poderiam ter arriscado mais durante a partida. Finalizações fora da área, 3-3. Certo, pode ser. Grandes chances de marcada, 0 do Flamengo, 1 do Vitória. Vai. Ações na área do pênalti, 28 do Flamengo, 7 do Vitória. Isso mostra o plano de jogo dentro da escolha tanto do Felipe Luiz quanto do Thiago Carpini. O Flamengo pressionou, amassou o Vitória e o Vitória só tentava sair na boa, sabendo que é um time de qualidade técnica. Com todo respeito ao nosso co-irmão rubro-negro, de qualidade técnica inferior, mas que teve suas oportunidades e chegava até com relativo perigo. Impedimento, 3 do Flamengo, 0 do Vitória. E recuperação de bola, 58 do Flamengo, 55 do Vitória. Cartões amarelos você não conseguiu extrair? Não tinha na estatística que eu vi. Tá bom, mas o número foi relativamente baixo também. O único cartão vermelho que foi da partida foi o do técnico Thiago Carpini. Eu acho que só foi esse cartão que teve. Do gol. Tá, mas o jogo foi um jogo bem disputado, foi um jogo bem jogado e acho que esses números contam bem a história do que foi e o Flamengo conseguiu superar barreiras defensivas até agora, que ele vai ter ao longo da temporada por conta de ser o time a ser batido, time grande do ponto de vista técnico. Não estou falando só do ponto de vista de camisa, estou falando do ponto de vista técnico. Então ficou de bom tamanho pelos 3 pontos, mas liga um sinal de alerta, não só pelo time do Felipe Luiz, mas esse problema já vem sido recorrente com o Tite, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Dorival, e vai ser resolvido com a volta do Pedro, gradativamente, mas vai ser resolvido da gente ter um finalizador ali que a gente possa confiar e que sabe que, como diz o poeta lá, com Pedro em branco não tem placar com Pedro em campo não tem placar em branco, e tá tudo certo. O Flamengo vai conseguir ter uma produtividade ofensiva mais alta e o número de bolas na rede também. Então, vamos torcer, aguardar a volta do Pedro, que provavelmente já deve ficar no banco de reservas, junto com o Danilo, nesse jogo do Central Córdoba, que vai acontecer amanhã às 21h30 no Maracanã. E a gente vai ficar de olho nisso, e qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês, sem sombra de dúvida. Agora, as minhas considerações que eu quero fazer para vocês aqui, para mim, Gerson, melhor em campo, e apesar de ter feito uma partida boa, pelos gols que perdeu, destaque negativo, eu vou apontar o Juninho, que pode produzir muito mais com o ataque que o Flamengo tem, mas ainda oscila bastante. Então vamos ficar de olho nessa questão aí. Para vocês, quem foi o melhor e quem foi o pior em campo na partida do Flamengo com o vitória do Flamengo por 2-1 no Barradão? Pai, diz pra mim, quem foi o melhor em campo nesse jogo do Flamengo com Vitória? Gerson. Gerson? Tá jogando um bolão, né? Voltou bem, apesar de ter ficado fora da partida com o Tátira. E o pior em campo? Vai arriscar?
Não. O Flamengo ganhou, todos jogaram bem. Tá de bom tamanho, né? Então, meu pai vai dar um refresco pra galera aí, então. Agora a bola tá com você, meu amigo. Tá aí do outro lado, minha amiga. Gente boa, quem foi o melhor e quem foi o pior em campo na vitória do Flamengo frente ao Vitória, lá no Barradão, por 2-1? Manda nos comentários pra mim que eu quero ler a sua opinião, tá? E ó, não se esquece, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, hype o vídeo, compartilha, valeu? Dá aquela moral pro seu amigo Dieguinho Flá, tamo junto, saudações rubro-negras e ó, vamos bater 50 inscritos ainda hoje?